Olá, gente. Eu sou Laís Denberg. Eu sou integrante do PET Letras desde 2019 e eu sou do curso de Letras Português, né? No momento, meu cabelo, eu sou uma mulher branca, meus cabelos são pretos na altura da nuca. Eu estou usando um brinco azul e vermelho. Eu uso óculos, e eu estou com uma blusa preta com a logo do PET. Hoje nós iremos trazer a professora doutora Nádia Batella Gottlieb, que participou da 13ª Semana de Letras, Flanar pelos Tempos da Memória, numa mesa sobre Clarice Lispector e memória, para uma entrevista acerca da autora. No momento eu vou apresentar a professora. Nádia Batella possui graduação em Letras pela Universidade de Brasília, mestrado e doutorado em Literatura Portuguesa pela Universidade de São Paulo, onde atuou como professora de Literatura Portuguesa e Literatura Brasileira, desenvolveu atividades de pesquisa e ministrou cursos de graduação e de pós-graduação em várias universidades brasileiras e do exterior. Tem experiência na área de letras, com ênfase em literatura brasileira contemporânea, e principalmente nos seguintes temas: conto brasileiro, narrativa de Clarice Lispector, arquivo pessoal, diários, epistolografia e autobiografia. Atualmente está vinculada como professora colaboradora ao programa de pós-graduação em estudos comparados de literaturas de língua portuguesa da USP. Boa tarde, professora Nádia. Queremos iniciar agradecendo a sua disponibilidade em aceitar o nosso convite. E, mais uma vez, seja bem-vinda. Obrigada, eu é que agradeço o convite, muito gentil por parte de vocês. E é um prazer estar aqui na universidade para poder conversar com vocês. E já vou adiantando que eu sou mulher, branca, morena, e pele morena, cabelos até os ombros, castanho escuro e mesclado um pouquinho com castanho mais claro. Os olhos são castanhos e visto uma blusa estampadinha com um casaquinho preto. E atrás, paredes brancas e nada mais. É isso. Obrigada, professora. Nós vamos iniciar com a primeira pergunta, tá certo? Em 2020, numa entrevista para o Itaú Cultural, a senhora menciona que houve um tempo em que era possível ler tudo sobre Clarice. Hoje em dia, sabemos que não é mais assim, devido à ampla divulgação da imagem e à obra da autora. Em que momento e por quais razões a senhora acredita que houve essa mudança em relação à recepção da obra de Clarice Lispector por parte do público leitor e dos críticos literários? De fato, houve um aumento considerável de textos, sobretudo acadêmicos, né, sobre Clarice Lispector. Basta você examinar os bancos de teses e a gente observa que a Clarice está ali, com um grande número de trabalhos defendidos, tanto de final de curso, de pesquisas em nível de IC, de iniciação científica, quanto trabalhos de mestrado, de doutorado, de pós-doc também, né? De livre docência também. Então, esse aumento fez com que hoje, atualmente, ficasse quase que impossível você dar conta de toda a bibliografia. Então, quem estuda Clarice não pode se queixar da falta de bibliografia, mas se queixa do excesso, porque como que vai ler aquele manancial de coisas? É impossível. Então, mais uma vez, eu acho que é importante o papel do orientador, né, no sentido de fazer uma triagem anterior, né, para que os orientandos, os alunos, não fiquem absolutamente endoidecidos, né, com a montanha de textos a serem lidos, né? Então, é isso, quer dizer, dá trabalho para o orientador, né, mas também dá trabalho para o orientando. Outros autores não têm quase nada escrito. Eu estou fazendo um livro sobre Elisa e a fortuna crítica não passa de uns
significativa, não passa do que uns 15, 20 títulos. Mas também tem gente que reclama. Então, tem gente que reclama pelo excesso e tem gente que reclama pela escassez de fortuna crítica, né? Cada um aí com um motivo muito diferente. Agora, o que eu observo, eu comecei a estudar Clarice no começo dos anos 80, eu acho que nem a mãe de vocês era nascida. E realmente era possível a gente dar conta do recado, sabe? Lia-se tudo. Eu li, nessa época, eu tive acesso a uma dissertação de mestrado em holandês, tive acesso a trabalhos defendidos, por exemplo, sobre Cortázar e Clarice, numa análise comparativista nos Estados Unidos. Então, a gente acompanhava, além, naturalmente, dos textos escritos por aqui, né, que estavam mais próximos de nós. Né? Agora, os cursos também sobre Clarice, especificamente, eles também foram difundidos. Né? Quando eu comecei, o primeiro curso de pós que eu dei na USP foi em 83, não havia curso de pós-especial com enfoque apenas na narrativa da Clarice. Havia outros que viam vários autores, mas especificamente sobre Clarice não havia. Né? Então, eu acho que isso é o correr dos tempos. Né? Não quero dizer que ela tenha ficado conhecida só nessa época, absolutamente. A Clarice, quando lançou o primeiro romance dela, em 43, ela já contou com excelentíssimo, se é que é possível falar, né, de íssimo e excelência, né? Mas já contou com inúmeros textos críticos da maior qualidade. Antônio Cândido, Sérgio Méliès, Lúcio Cardoso, sabe? Quer dizer, naquela época já havia, quando ela lançou o primeiro romance, já havia textos de qualidade sobre ela. Né? E ela teve essa felicidade, né, de ir contando com leitores, né, assíduos. Depois veio Benedito Nunes, que acompanhou Clarice a partir dos anos 60, até ele falecer. Sabe? Isso são apenas alguns exemplos da crítica boa com a qual a Clarice contou aqui agora. É natural que a internet colabore, mas colabora também do ponto positivo e negativo. Eu já vi muita gente transcrevendo textos de Clarice em conferências nacionais e internacionais, achando que era Clarice e não era. Né? Então, eu acho que é preciso a gente analisar com muita reserva os modos de divulgação da Clarice, porque há os que são confiáveis e há os que não são confiáveis. Obrigada. Um comentário. Até essa produção assim maior sobre Clarice, a senhora acha que pode também intimidar os novos pesquisadores de tipo pensar, já tem tanto, tipo, como o meu trabalho vai ser significante, né, para essa área? Eu acho que é um medo dos estudantes, assim. Principalmente quando é um autor muito conhecido, né? Um autor. Eu acho que é uma consideração válida, né? Porque com esse número de textos críticos, fica difícil você buscar a originalidade, né? Agora, cada pessoa é uma, cada pessoa lê de um jeito. Então, eu acho muito difícil alguém ler Clarice sem ter um toque muito pessoal, mesmo porque a literatura dela faculta isso. Né? Não é uma literatura calcada na objetividade, né? Sabe? É uma literatura que envereda pelos labirintos da mente humana. Né? E isso faz com que cada um perceba também de acordo, não só com o repertório de leituras que ele tem, mas de acordo também com a experiência de vida pessoal. Ela toca as pessoas muito profundamente, e aí vem esse dado, né, de acréscimo na recepção. É que não só vale o conhecimento de informação que você tem, informação de dados sobre ela, e de conhecimento da crítica, do que se falou, do que se escreveu a respeito da obra dela,
mas também vale muito essa disponibilidade do leitor para o livro, tentando se deixar, né, levar pelo texto e, portanto, eu diria, abrindo, né, as comportas para o que deve e é, né, em termos de experiências, vamos dizer assim. E aí cabe tudo na experiência, sensações, emoções, críticas, sabe? Quer dizer, é um repertório de modos de atingir o leitor que é muito vasto. E depende também muito de cada um. E mais, hein? Depende da situação de cada um em determinada época de vida. Então, você pode ler Clarice de um jeito na juventude, depois você pode mudar na maturidade, pode mudar na velhice, sabe? Então, isso é um termômetro da literatura de qualidade também, né? Quer dizer, ela está aberta para múltiplas leituras, ela tem um repertório de imagens que facultam isso, né? Que abrem as comportas do imaginário, e acompanha, às vezes, as pessoas, né? Ela me acompanha desde a juventude, e eu já tive diferentes leituras, né, de uma mesma obra. Isso é natural que aconteça, né? Porque também a leitura depende de nós, né? Quem somos, quando estamos sendo, onde estamos, o que já lemos até aí, né? Então, é uma bagagem que a gente carrega com a gente, e isso tudo repercute no modo de ler. Qualquer autor. Clarice mais no sentido de aceitar o mergulho nas profundidades da alma humana. Tá? Muito bom, muito obrigada. A segunda pergunta. Em A Hora da Estrela, temos a protagonista Macabeia, que vive numa cidade que age contra ela durante a narrativa. Também no conto Restos de Carnaval, no livro Felicidade Clandestina, existe uma forte relação entre a protagonista e a cidade, que está num clima oposto ao interior da menina. Essa relação entre a cidade e os personagens de Clarice Lispector é algo constante em sua obra? Poderia falar um pouco sobre essa relação? Isso dá uma tese. Você está exigindo muito de mim. A gente tem que ter muito tempo para desenvolver esse tema. E há vários trabalhos também que abordam essa questão da relação entre personagens e lugares, espaços, né? Vamos falar no termo mais geral, espaços, né? Espaços de locação dos personagens. A cidade sitiada. Vamos começar por aí. Quer dizer, ela já constrói um romance, né, à base como é que eu vou dizer? À base da imagem, né, da imagem de uma cidade, com os seus vários, com uma divisão, né, desse espaço, cada um ali representando alguma coisa, né, em relação aos episódios, em relação aos personagens, aos tempos ali vividos por cada um e etc. Né? Há cavalos que cavalgam, né, nos pastos, né? É a cidade de São Geraldo, chama São Geraldo a cidade. E a definição também muito detalhada dos ambientes interiores das casas. Ela se detém em cadeiras, móveis, etc. Então, você vê que, num romance só, ela explora tanto o macro quanto os micro espaços, né? Sobretudo, o espaço da intimidade da personagem. Né? Agora, a Clarice viajou muito, né? Ela nasceu viajando, porque veio da Ucrânia já bebê, né? E ela não pôde, naturalmente, registrar por motivos óbvios, né? Porque ela chegou no Brasil com 1 ano e 3 meses. Quem viu melhor isso tudo foi a irmã Elisa, que estava viajando com 9 anos, né? Era 9 anos mais velha que a Clarice, né? Mas viveu no Recife, no Nordeste, viveu
no Rio de Janeiro, depois morou em Nápoles, na Itália, morou em Berna, na Suíça, morou em Torquay, no sul da Inglaterra, e 7 anos morou perto de Washington, nos Estados Unidos. Ela era uma mulher muito viajada, como se fala, né? Popularmente, e conheceu várias cidades da Europa também, né? Então, isso deve repercutir muito, né? Deve ter repercutido muito nessa experiência de vida da personagem. Mas, como você bem disse, o Nordeste está muito dentro dela. Ela dizia que ela se sentia uma nordestina, uma carioca, né? Além, naturalmente, de tradicionalmente ser uma ucraniana, descendente de judeus ucranianos e russos, porque naquela época a Ucrânia pertencia à Rússia, né? Agora, o Nordeste é curioso, porque há certas coincidências mesmo entre a personagem Macabé e a própria Clarice, né? A gente não pode dizer que uma é a outra, mas estruturalmente no romance até que dá para dizer sim. Quer dizer, não dá para dizer, mas também dá até certo ponto, né? Porque ela morou, né, em Alagoas, em Maceió, a Macabéia é alagoana, veio para o Rio para melhorar de vida, a família também veio, a família da Clarice. Clarice dizia que gostava das comidas nordestinas, né, da música nordestina, então a cultura nordestina ficou muito entranhada na Clarice, né, muito entranhada. Então é natural que ao escrever essas coisas venham, sem que a gente chegue, então, a poder ficar fazendo relações de semelhança absoluta entre uma e outra, porque isso não pega quando se trata de ficção. Ficção é o resultado de uma mistura, é um mix. Você não sabe onde termina a experiência e onde começa o imaginário, né? Mas que há certas coincidências, realmente elas existem. E a cidade pega nisso, né? A cidade, não só o espaço do Nordeste, quanto o espaço carioca, em que ela situa a personagem Macabéa, né? Macabéa é a personagem pobre, né? Pobre, que tem uma vida miserável no Rio de Janeiro, e, portanto, traduz aquilo que acontece com milhões de brasileiros e brasileiras, ainda mais hoje em dia, né? Com 15% de 14%, 15% de desempregados, né? Ela é muito atual sob esse aspecto. E Macabé tem uma coisa boa. Ela vive, ela tem esse lado, né, que é um lado violento, né, da violência social, mas ela tem um lado assim interessante, que é de viver sem consciência social. Então, ela não tem malícia, né? Ela não briga com ninguém, ela vive numa espécie assim de limbo, em que ela se dá o prazer de ser, ainda que ser contando com pouco ou quase nada. Ela é um pouco perto do coração selvagem. Ela é um pouco como os animais da Clarice, sabe? Que não indagam, mas que vivem plenamente. A Clarice admira muito os animais, o cão, Ulisses, que era o cão de estimação, porque eles simplesmente estavam sendo. Isso é um tópico muito evidente na literatura da Clarice. E a gente pode dizer, então, que a Macabéa, até certo ponto, estava nesse nível de experiência de vida, sabe? Um nível em que ela tinha prazeres, tá? E tinham prazeres em meio a uma certa alienação, que no caso específico da Macabé não era ruim para ela. Era ruim para quem lê, que fica com culpa. Para quem escreve, que criou essa figura. Tá? Que criou essa figura. Então, ela traz para a gente a indignação e a revolta social. Isso está errado. Miséria está errado, fome está errado, a situação do nordestino no Rio de Janeiro, tudo está errado. Então, isso é para nós, né? Mas a Macabéa está ali naquele limbo e, às vezes, e tem até essa ambição de ser feliz.
Só uma ingênua poderia ter essa ambição, sendo quem ela. Tanto que não é possível. Ela morre atropelada. Tá? Quer dizer, ela vive numa cidade, como você disse, que não é feito para ela e que não tem lugar para ela. Não tem lugar. E ela acaba sendo alijada da forma mais violenta possível, ainda por um Mercedes-Benz, que é uma ironia terrível, né? Tá? Então, é isso. Sobre o poder da cidade, né, na ficção, tanto no imaginário, na construção de uma cidade imaginária como é São Geraldo, quanto na tradução do espaço do Rio de Janeiro, vendo aí, então, a violência social da fome e da marginalidade, né? Aqui, pessoas como nós são relegadas, né? Isso é de uma crueza terrível, né? E acende em cada um de nós a revolta contra a situação que a gente vive aqui. Obrigada, professora, pela resposta. Boa tarde, gente. Meu nome é Thalita Vasconcelos. Também sou membro do PET Letras UFAL e também discente da graduação em Letras Português da UFAL. Sou uma mulher branca, tenho cabelos castanhos na altura dos ombros, estou usando um óculos de armação preta, uso batom rosa e argolas nas orelhas, e minha imagem está centralizada numa parede branca no fundo. Professora, minha primeira pergunta é a seguinte. No livro Teoria do Conto, a senhora faz um percurso histórico sobre os teóricos desse gênero literário e das suas definições. Diante desses estudos, como a senhora observa e analisa a produção desse gênero na literatura da Clarice, especificamente? A produção da Clarice, ela é muito diversificada no que diz respeito a gêneros. Você sabe, escreveu romance, escreveu contos, escreveu cartas, tá? Então, páginas femininas, 450, né? Que a Aparecida Maria Nunes registrou na época que não tinha internet, coitada. Demorou 8 anos para fazer a tese de doutorado dela, naquela época que não tinha CAPES nem CNPq, né? Aporreando os alunos para escreverem logo, né? Então, e os contos também são muito variados entre si. Há contos que parecem crônicas, há contos que são clássicos, com começo, meio e fim, clímax no meio, às vezes clímax no final. Então, existe uma diferença, uma diversidade muito grande nos modos de contar conto. Alguns parecem diário, né? Uma lista de, sabe, conto que não tem fim, como a Quinta História, que é só um título e fica o resto para a gente ficar imaginando, sabe? Então, agora, talvez ali, considerando ali o repertório que eu selecionei, porque também foi uma seleção de modos, né, de se teorizar esse gênero, conto, né? E um modo, aliás, muito, eu diria, conciso, resumido, porque me deram 100 páginas só, eu não podia fazer 101. Então, dentro daquele repertório, eu acho que um dos grandes importantes seria a questão da epifania mesmo, né? É que é um texto em que, em algum momento, acontece algo de extraordinário, né? E o Benedito Nunes foi um dos que levou adiante essa proposta, a Olga de Sá também, né? E que acontece uma certa revelação, um insight. Acende uma lanterna, a gente tem uma sacada, vamos dizer assim, de repente, a respeito de algum assunto, de alguma situação, de algum sentimento, de alguma emoção, e etc. Esse é um, né? O outro, bom, há vários, né? Qualquer um que eu pegue ali, né? Se a gente pega o Poe, por exemplo, o Edgar Allan Poe, ele diz que é aquele que tem um efeito único, muito diferente do romance, porque o romance é longo. Então, ele tem várias células, né, que têm, às vezes, até a mesma importância, são vários núcleos episódicos que vão se entrelaçando. O conto, não, o conto, você, segundo ele, você tem que ler assim, de uma vezada só, e tem um efeito único, quer dizer,
ele toca você em algum momento, né? É aquilo que na fotografia também, né, chamam do ponto, né? Que tem um ponto, tem alguma coisa que chama os seus olhos para aquele ponto da foto e não outra. O conto é assim também, segundo o Poe. E a gente poderia ir aí de teórico em teórico, exemplificando com diferentes modos de se contar o conto, né, pela Clarice. Né? Do clássico ao experimental, é isso que eu queria dizer. Né? Não existe um modo específico de contar o conto. Né? Então, há que se considerar também esse aspecto. Né? Sem falar que ela varia de imagens assim variadas até de linguagens às vezes mais fluidas, até a linguagem mais crua, como em A Via Crucis do Corpo, né? Que são contos sobre sexo, né? Todos eles, e que ela fez por encomenda. Então, aí já não tem aquela preocupação do conto clássico, do 1, 2, 3. Começo, meio e fim. Não. Aí já tem outro tipo de estrutura, muito ligada ao nível episódico, ao acontecimento no sentido do factual, do que está acontecendo mesmo com as personagens. Então, você vê, por aí, você vê que há dois modos diferentes, né, de se contar uma história. Obrigada, professora. Acho muito interessante as pesquisas voltadas para esse gênero literário. A próxima pergunta é a seguinte. Em suas pesquisas e falas, percebe-se que, além de revisitar e rememorar a vida e obra de Clarice Lispector, a senhora também coloca em foco a vida e a escrita de Elisa Lispector, irmã da autora. No Seminário Internacional Um Século de Clarice Lispector, realizado em 2020, a senhora deu uma palestra nomeada Por que ler Clarice? Poderia nos falar um pouco sobre por que ler Elisa? Eu comecei lendo Elisa por causa da Clarice, porque ela conta o que a Clarice não contou. Esse é o básico, né, que a gente poderia dizer da Clarice, da Elisa. Ela conta a história da família, e se não fosse a Elisa, eu não poderia ter feito um capítulo sobre a família, como vivia a família na Ucrânia, por exemplo. Como é que foi a viagem da família para o Brasil, como eles chegaram lá em Maceió, certos episódios da vida, né, de quando moravam em Maceió. Isso é a Elisa que conta, a Clarice não conta. Tá? A Clarice passa, de certa forma, ela passa por aspectos de ordem autobiográfica, mas ela não escolhe falar sobre eles como se fosse uma história mesmo da família. Né? Então, os dados são mais parcos, existem, vamos dizer assim, bem menos quantidade, né? E tem outra feição, quer dizer, estão mais ligados também à proposta do imaginário, à construção da própria ficção, em que ela enxerta determinados textos autobiográficos, e o leitor acaba admirando o texto mais pela ficcionista do que pela historiadora. É isso que eu quero dizer. Com a Elisa é o contrário. Ela realmente assume a função de registrar a história da família. Segundo lugar, a Elisa é eu diria que é uma cultivadora da cultura judaica, o que a Clarice não foi. Tá? A Elisa adotou a religião judaica dos ancestrais, dos pais, dos avós, e pesquisava sobre o assunto e escrevia sobre o assunto. E participava com certa militância, vamos dizer assim, religiosa, em associações do Rio de Janeiro. Isso não aconteceu também com a Clarice, que tomou outro rumo. Eu não estou criticando a Clarice, não. Eu só estou querendo dizer que das três irmãs, cada uma teve um modo de se adaptar à nova cultura diferente. Tá? Então, é um segundo ponto.
Um terceiro é que ela escreveu 11 livros, não é pouco. São 7, a Elisa escreveu 7 romances, 3 livros de contos e um livro de memória. E sendo que um dos romances também é autobiográfico, parece muito com o de memória, né? Então, por si só, também existe aí o cultivo de 3 gêneros, né? Sem falar em outros textos que ela também escreveu com outros objetivos. Vamos nos fixar só nesses mais ligados à ficção e à história, né? Então, é outro motivo. Bom, mas o que existe nesses 11 livros? É o que eu estou tentando dizer no livro que eu estou escrevendo, né? E eu vou citar só um aspecto que eu acho que é importante. Ela escreve bem, de uma maneira mais tradicional, mais conservadora, menos alucinante, né? Ela não tem o gênio da Clarice, absolutamente não tem. Mas a gente pode considerar como uma escritora razoável, com alguns lances que eu acho que são, assim, muito bons. E um dos temas que ela explora, e também a Clarice não explora, é a questão dos personagens funcionários públicos, da burocracia na vida administrativa brasileira, que é uma coisa muito interessante do ponto de vista da ficção. Uma certa angústia pelo mesmismo, sabe? Aquela coisa de sempre fazer a mesma coisa, né? Além de outros aspectos que eu acho que fazem parte do DNA, tá? Aí a gente envereda, então, por uma Elisa clariciana, ou uma Clarice elisiana, com tópicos assim comuns, como a solidão da mulher, a separação, a necessidade de construir sua própria liberdade, de libertar-se de certos grilhões, né, de uma sociedade patriarcal, machista e conservadora. Em linhas gerais, é isso. Obrigada, professora. Boa tarde, gente. Eu sou Maria Clara, integrante do PET Letras UFAL e discente do curso de Letras Português da UFAL. Eu sou uma mulher jovem, branca, estou sentada em frente ao meu computador. Na tela, a minha imagem está centralizada em primeiro plano, o meu cabelo é preto, ondulado, na altura dos ombros, e os meus olhos são castanhos. Uso óculos de grau de armação preta, batom vermelho, argola nas orelhas e uma blusa do PET, uma blusa preta com a logo do PET Letras. Atrás de mim tem uma parede bege. Bom, a minha primeira pergunta para a senhora é a seguinte. Para homenagear os 100 anos de nascimento de Clarice Lispector, a senhora gravou um vídeo que foi exibido na Festa Literária de Santa Maria, em que falou sobre a importância da escritora para o movimento de emancipação da mulher no Brasil, apesar dela, a Clarice, não se considerar feminista. Então, como as personagens femininas das obras de Clarice, na época em que foram lançadas, contribuíram para a mudança de perspectiva perante a mulher na sociedade brasileira, e como contribuem ainda em período como esse, em que se observa na literatura cada vez mais as relações entre escrita e as questões sociais, como as de gênero, por exemplo. Você mencionou esse vídeo, só que o ano passado, o que houve de vídeo sobre Clarice, vocês não têm ideia. Tanto que no dia 10 de dezembro, eu tinha seis vídeos marcados, seis reuniões marcadas, assim, como essa que a gente está fazendo agora, em 3 países diferentes, mais outros aqui no Brasil, e eu tive que gravar mais 2 para caber no mesmo dia. Isso é um exemplo do dia 10, né? Então, isso é um exemplo. E esse de Santa Maria, que você está falando, realmente, eu não me lembro muito bem o que eu falei, mas eu acho que eu vou ser coerente. Viu, Maria Clara? Porque eu acho que eu não mudei de ideia de lá para cá, né? Então, eu reforço o que eu acho que foi a minha ideia, né? Que realmente, desde o começo, ela colaborou para a emancipação da mulher, desde o primeiro texto dela, que é o tal do Conto Triunfo, publicado em 25 de maio de 1940,
na revista PAN, no Rio de Janeiro, a Clarice tinha 19 anos. E ela já escreve um conto cuja proposta, no meu entender, entre outras, é de que a mulher é forte. Então, o marido vai embora, ela fica sozinha, o marido foi embora porque disse que ela atrapalhava. Eu tenho uma implicância com esse marido terrível, porque a gente cria relações com personagens, né? Gosta mais, gosta menos. Eu impliquei com esse personagem de um tanto, porque ele dizia que ela atrapalhava. Mas então se mandou e ela descobre, através de um bilhete dele, ela descobre que ele era uma pessoa mesquinha. Ou seja, ela põe o pé na real, né? Então ele precisou se afastar para ela tomar conhecimento de quem ela era. Porque, como ela diz no conto, antes ele era tudo. Olha que horror. Uma mulher ser tudo por causa de um homem, né? Isso é uma coisa que deve ser avassalador, né? Mas foi, por causa aí da personagem. E ele foi embora, então ela redescobre o mundo. Essa é a verdade. Começa a olhar para as coisas, etc. Depois toma um banho de água fria, vai lavar roupa, toma um banho de água fria, e daí ela conclui, eu sou forte. E quer que o moço, o dito cujo, volte. Porque ela gosta dele, fazer o quê, né? Então, tem esse direito, né, de querer. Mas já é outra, sabe? Já é outra. Esse banho de água fria, no conto, funciona até como uma espécie de batismo, sabe? Do ingresso numa outra vida que ela consegue montar a partir do afastamento dele e da sua própria solidão. Então, é um conto que ensina que o outro não quer tudo, que você tem que ter a sua própria vida. É o quarto próprio da Virginia Woolf. Tá? Entende que a mulher, no fundo, é uma pessoa só, todo mundo é só. Você pode estar perto das pessoas, mas você carrega uma certa solidão. Que essa solidão ensina, tá? Você a rever as coisas, a se redescobrir, a se recolocar numa determinada situação, seja sentimental, seja social e etc. E que você tem força. Você tem força para resistir e vencer esses problemas todos. Ora, é muita coisa para um texto de uma moça de 19 anos. Eu digo sempre, né, eu me remeto sempre a esse conto, às vezes eu sou até repetitiva, sabe? Se você ouviu lá em Santa Maria, você me desculpa. Mas é porque é o primeiro conto que ela escreveu, e é um conto fundamental, porque ali tem as diretrizes marcadas do que ela vai seguir ao longo da carreira dela. Tá? E ela já dizia numa carta também, de 41, 42, para a irmã, que a literatura era uma das coisas, é a coisa mais importante para ela. É mais importante que até o amor. Quer dizer, também nesse início, ela já definiu a sua proposta de vida. Né? Os namorados e o Mauri, que era o marido, já tinham o destino traçado. Né? Quer dizer, ele estava em segundo plano, a verdade é essa. Né? Então, ela sabia muito o que ela queria logo no começo. E isso, viu, Maria Clara, ela vai seguindo. Só que vai aperfeiçoando. Eu acho que existe um aperfeiçoamento do lado estético, de construção estética, né? Porque esses textos são mais simples, eles caminham mais no nível episódico, e nos outros ela vai aprofundando essa capacidade talentosa de percepção da mente humana, da intimidade das personagens. E a linguagem vai se enriquecendo à medida que ela faz esse projeto. Até que em GH eu acho que é o clímax. Né? O personagem GH acho que encarna esse percurso da construção da libertação da mulher, se desvencilhando, né, de todos os invólucros que a civilização nos impõe. Normas, regras, tanta chatice, né, que a gente tem que carregar, mas que você também, a certa altura, ou realmente acontece, ou pelo imaginário, a certa altura, as pessoas têm que fazer esse caminho para reencontrar aquilo que é o sumo vital de cada um, que está lá no instinto mais primordial, que é um instinto até animal, primordial,
estilo Macabea. Por isso que Macabea, né, tem um lado negativo e tem um positivo, né? Porque ela simplesmente vivia no estar sendo. É o Dasein, né? Na filosofia alemã, estar sendo, essa capacidade de se deixar levar pela vida naquilo que ela tem de mais profundamente vital, né? Que é o de dentro da barata, né? Esse é o alvo da Clarice, né? E que, às vezes, a gente vivendo numa sociedade muito... Quanto mais autoritária, pior. Nós estamos num dos piores momentos, só não digo pior que o da ditadura dos anos 60, que eu vivi muito de perto, né? Embora não tenha sido presa, não tenha sido torturada, eu vi amigos meus, né, serem presos, serem torturados e serem mortos, né? Então, agora é uma espécie de governo forte e ditadura disfarçada, é um governo militarizado, né? Mas que, se permitir, devora instituições, né? Então, quanto mais autoritário é um governo, mais perigoso fica, né, essa experiência de construção de liberdade daquele que quer ser livre. Porque tem aqueles que nem percebem, né, que vivem aprisionados a alguma cadeia, vamos dizer assim, né, de pensamentos, de ideias, etc. Só obedece, né? Agora, artistas, que são pessoas livres, né, que têm esse ímpeto, que enxergam o que os outros não enxergam, né? Esses querem ser livres e nós com eles. É para isso que existe a arte, tá? A arte permite a gente viver no imaginário, às vezes, o que a gente não pode viver na vida real, né? Então, a Clarice sempre foi muito sensível a nos conduzir por esses caminhos, né? Que é o caminho de construção da liberdade, tá? E por isso que hoje também ela é tão importante para a gente, né? Obrigada, professora. A próxima pergunta e última é também sobre o mesmo vídeo da Maria, em que a senhora diz que a Clarice Lispector ela faz uma crítica social de dentro para fora. Então, na sua visão, essa sutileza no modo de denunciar a realidade social é uma das características que torna a obra da autora tão fascinante para o público diletante, ou seja, aquele que se interessa mais pela experiência de leitura do que por fazer uma crítica literária e reconhecer essa sutileza na crítica? Ou isso pode, de alguma maneira, servir de entrave interpretativo na apreensão do texto literário, né? Essa dificuldade de reconhecer a crítica social, que é muito particular de Clarice. Olha, a Clarice dizia que era como é que é? Ela era simples como Bach, o músico, né? E se você lê a Clarice, pensa bem, quando você lê a Clarice, você não precisa recorrer a dicionários, é uma ou outra palavra. E a sintaxe é muito clara, tem poucas inversões, né? E o mundo dela é um mundo nosso, concreto. Só que ela segue um caminho que é um caminho em direção a determinadas experiências que exigem certos estágios, né, de experimentação. Você pega GH, estou procurando, estou tentando entender o que me aconteceu. E daí ela diz, eu quero dar isso a alguém, mas a quem? Então, aí já é uma narrativa que está indagando. E ela leva a gente com ela, porque ela também não sabe. Não importa se isso é machadiano. Machadiano começa a Missa do Galo assim, nunca pude entender a conversa que tive com uma senhora. Contava eu 17, ela 30. Aí vem toda uma história de tesão.
amorosa desse meninote de 17 com a mulher de 30. Mas ele começa dizendo que nunca pôde entender. Será que não entendeu? É a mesma coisa da Clarice. Mas não interessa se ela realmente... Quer dizer, a gente acredita no ficcionista. E ela está procurando e a gente vai procurar junto com ela, embarca. Agora, veja bem, o GH, o que você tem que fazer... É muito clara a crítica social. Por quê? Porque ela é uma madame que mora na cobertura, que é escultora, que vive muito bem, tem prestígio, dá festas maravilhosas. Até no filme do Luiz Fernando Carvalho, vocês vão ver que ele não lançou por causa da pandemia, vai lançar o ano que vem. Vocês vão ver como é que esse lado glamouroso da vida de classe alta está muito bem traduzida no filme dele, viu? Então, existe isso. Daí ela vai para o quarto de empregada. E lá no quarto de empregada é que ela vai reconhecer a empregada dela que já foi embora, que é Janaíra, que é uma negra. Então, ali, pelo desenho que a Janaíra pôs na parede, um homem e uma mulher, onde a GH se reconhece, ali, levada pela Janaíra, quase que por uma magia, né? Ela, então, acaba reconhecendo até as feições da Janaíra, porque antes a Janaíra era uma simples prestadora de serviço, não era gente. Você quer maior crítica social do que isso? É uma classe A que trata a empregada como simplesmente aquela que presta serviço, sem nem reconhecer o rosto, nem lembrar nome, né? Está ali por quê? Porque é quase que uma escrava. Então, a gente tem ali dois regimes, né? Dois regimes vamos dizer assim, de condição humana. Um que é o desumano, e o outro que é o processo de humanização do outro, que é a Janaíra. Né? Que é lá que, então, a GH reconhece a sua empregada doméstica, que lhe dá uma noção outra do mundo, né? Ela descobre o outro. A literatura da Clarice é de respeito pelo outro. Se a literatura é de respeito pelo outro, é muito difícil ela escrever alguma coisa em que esse pendor humanístico não esteja claro. Né? Você só precisa seguir as imagens. O que é a Janaíra no romance? Quem é a GH no romance? Pronto, você descobre. E depois daquele susto com a Janaíra, que ela fica completamente desorientada, porque ela se vê no oco de si mesma, no oco de si, que é o desenho de contorno sem recheio, né, na parede. Depois desse, ainda tem outra lambada, que é a barata. Aí ela vai até o extremo da sua própria selvageria, que é de devorar o de dentro do outro, incorporar esse de dentro do outro, que é a matéria viva pulsando da barata, né? Que é o elemento primordial. Então, ela vive uma mulher entre as mulheres, assim como existe a barata entre as baratas. Então, ela chega àquela experiência da sua própria condição de espécie humana. Então, é isso. É lindo. É um dos melhores romances que eu já vi na minha vida. É A Paixão Segundo GH. E nesse caminho, haja imagem interessante, criativa. Cada linha é uma imagem criativa, original, nesse caminho dela. E depois ela vai dançar, né? No top bambino. Escolhe um vestido, depois escolhe o outro e se manda, já está livre. Né? Então, uma lição também de liberdade que corresponde mais ou menos ao nosso banho de água fria do tanque. Não é não? Então, é isso, quer dizer, ela é muito coerente naquilo que ela faz, mas eu acho que existe uma diferença de nível de qualidade estética, ou não diria de qualidade, um nível de elaboração estética entre alguns textos, os primeiros, e esses que são já mais elaborados do ponto de vista estético. Né? Todos falam sobre a construção da liberdade.
Muitos diretamente falam, sobretudo crônicas, das condições sociais adversas, como, por exemplo, a fome, em crianças chatas, né, que é a primeira crônica da descoberta do mundo. A mãe quer dar a criança não dorme porque tem fome. E a mãe vai ficando irritada, porque ela não tem como fazer as crianças dormirem. Elas têm fome e ela não tem o que dar para as crianças. Pelo amor de Deus, né? E o mineirinho, que é conhecidíssimo, que é a violência policial, né? Que isso já é conhecidíssimo também. Por quê? Porque o 13º tiro sou eu. É aí que vem aquilo que você propôs, que é uma crítica social entranhada na experiência da gente enquanto leitor. Não é só ver o outro de modo exterior, objetivo, analisar o outro. Não, é experimentar o que é a tragédia humana da fome e da violência. Obrigada, professora. Eu gostaria de agradecer, em nome do PET Letras e da Faculdade de Letras da UFAL, pela disponibilidade, por possibilitar esse momento. Foi um prazer imenso recebê-la em nossa casa, mesmo que à distância, para ouvi-la mais uma vez, né, porque já ouvimos na Semana de Letras, falar sobre Clarice Lispector. Muito obrigada. Avisamos também ao público que a retextualização da entrevista com a professora Nádia Batella estará disponível na próxima edição da Revista Areia e que vocês podem conferir as outras atividades realizadas pelo PET Letras nas nossas redes sociais, no Instagram, @petletrasufal, ou pelo site petletrasufal.com. Agora, deixo a palavra com a professora. Pois é, muito obrigada pelo convite para conversar aqui com vocês sobre Clarice. Vocês são de letras, vocês têm interesse. Né? Laís, Thalita, Maria Clara, muito obrigada. E um abraço aí aos professores daí, um abraço a Suzana, minha querida, e que eu conheço há tantos anos. E parabéns a vocês aí pela iniciativa de estar fazendo esses vídeos e registrando, né, em publicações. Eu acho que isso é muito bom, né? Para todos nós, né? Estamos sempre aprendendo também com vocês. Muito obrigada e, até a próxima.